2 Coríntios capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Agora eis o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, olha a expressão, muita paciência, nas aflições, privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, ou do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Sereis vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. 2 Coríntios 6, superando as tribulações no poder da graça de Deus. O poder da graça de Deus. Graça é uma das palavras bíblicas que é difícil explicar, mas é necessário experimentar. É necessário conhecer pela experiência. Há muitas tentativas teológicas de explicar a palavra. A mais comum é favor imerecido. Porém, não fala muito. Outros dizem, é o amor de Deus em movimento. É uma manifestação da bondade de Deus sem nenhum mérito do homem. Isso é graça. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, da sua plenitude temos todos nós recebido graça sobre graça. E o capítulo 6, o apóstolo Paulo começa falando isso para a igreja. Ele fala, olha, nós na qualidade de cooperadores, nós temos uma exortação para vocês. Não recebam em vão a graça de Deus. Ele está dizendo, a graça de Deus está sobre vocês, mas vocês precisam experimentar o poder dela, crer no poder dela, desfrutar o poder da graça. Não deixar que essa graça que Deus nos deu, a graça, sobretudo, de ser igreja, de ser filho de Deus, de ser nascido de novo, de pertencer a Jesus. Todos os seres humanos da face da terra estão debaixo da graça, mas a graça comum de Deus. Mas os filhos de Deus que nascem de novo estão debaixo da graça especial de Deus. É a graça sobre os filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 8. Todos os que o receberam, recebem Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há dois tipos de pessoas na terra: os que nasceram de novo e são filhos de Deus,
e os que são apenas criados por Deus, mas não nasceram de novo. A graça está sobre todos, mas sobre a igreja está a graça especial de Deus. Mas nós precisamos desfrutá-la, e para superar as tribulações. Temos visto 2 Coríntios nessa ótica, superar as tribulações. Deus não permite uma tribulação acima do poder da graça que está sobre a tua vida. Para cada nível de tribulação, existe um nível de graça correspondente. Não existe dor, não existe tentação, não existe ferida, não existe guerra espiritual, não existe sofrimento que vá se comparar com a graça de Deus que já está sobre a sua vida e a minha. Mas precisamos crer e desfrutar do poder da graça. E aí eu quero dividir essa ministração em pelo menos 3 ênfases. Em primeiro lugar, para superar as tribulações, confie na graça de Deus para testemunhar Jesus em qualquer situação. Confie na graça de Deus para testemunhar Jesus em qualquer situação. Paulo vai descrever aqui, amado, um currículo que nenhum de nós gostaríamos de ter. Não tente se comparar a ele. Ele vai mostrar níveis de luta, sofrimento, de dor que ele passou. 2 Coríntios é a carta onde ele fala de mais coisas pessoais, testemunhando para uma igreja, para poder encorajar uma igreja, mostrar a eles que quem está em Cristo terá tribulações, terá lutas. Alguns terão mais do que outros, que é o caso do Paulo, mas a graça de Deus vai nos suprir para podermos testemunhar Jesus em meio a qualquer dificuldade. Amém. Revelar Jesus, imitar Jesus, mostrar Jesus. Eu posso estar passando pela luta, sofrimento e dor de qualquer dimensão. Se eu sou de Jesus, há uma graça sobre a minha vida para que eu revele a semelhança de Jesus nas minhas batalhas. Paulo diz isso aí, a partir do versículo 3, vai ficando bem claro. Ele diz: não dando motivo de escândalo em coisa alguma. Ah, mas eu estou sofrendo, passando luta. Existe graça para você revelar Jesus no meio das lutas. Não dê motivo de escândalo. Não dê motivo de pessoas falarem e aí se justificando, dizendo: mas é porque eu estou numa fase muito difícil. Fase difícil é fase para a graça de Deus se evidenciar mais ainda na nossa vida. E não é que a gente não vai ter tristeza, chorar, não é que nós não vamos ter clamores e às vezes questionamentos diante de Deus, mas haverá sempre graça de Deus. Testemunhar Jesus em meio a qualquer situação é uma obra da graça. Não é a força que aquele irmão tem, aquele pastor tem, é a graça de Deus em nós. A graça está sobre a tua vida para você revelar Jesus no meio da sua luta, da sua dor, da sua tentação, da sua dificuldade. Você tem um currículo igual de Paulo, versículo 4 em diante. Ele diz: nós recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Paulo não está sendo orgulhoso, dizendo: olha, nós somos os tais. Ele está dizendo o seguinte: pode ser a situação que for, nós queremos nos comportar como ministros de Deus, nós queremos nos comportar como quem é de Jesus. Pode ser o que for, nós vamos imitar Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos do mundo, dos nossos pais. Ah, mas meu pai era assim, eu reajo assim também. Querido, você tem um pai agora que é o Senhor, que é amoroso, que é paciente, que não anda ansioso. Precisamos imitar Jesus, e a graça vai te capacitar. Graça de Deus é mérito de Jesus, mas ela é desfrutada na medida que eu creio, me submeto e busco a presença dele no meio das dores. Versículo número 4 em diante, Paulo diz: olha, nós nos recomendamos a nós na paciência. Ele não fala paciência, ele fala o quê? 2 Coríntios 6, 4, na muita paciência. Você já imaginou isso? Olha, irmãos, eu quero te dar um exemplo aqui. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Ele coloca uma lista de palavras que a gente não gostaria de ter, nem ler sobre elas. Nos açoites, quantos açoites esse homem tomou? Chicotada. E o que ele fazia quando ele era chicotado? Chicoteado. Ele era chicoteado e louvava a Deus, e orava, e adorava. Por quê? Porque os olhos dele estavam no Senhor, e a graça de Deus está sobre ele.
Aí você pode dizer, mas ele era Paulo, mas a graça de Deus é a mesma. Se você é de Jesus, há uma graça especial para você revelar Jesus. Ele fala na pureza, nos trabalhos, nos tumultos, onde ele estava revelando Jesus. Ele fala usando as armas, no poder de Deus, na honra, na desonra. Precisamos saber ser desonrados, precisamos saber passar pela desonra. Às vezes nós somos honrados, isso é maravilhoso. Paulo diz, olha, passo por honra, mas também sei o que é desonra, sei o que é não ser reconhecido, sei o que é ser desconhecido, mas eu sou conhecido. Nós precisamos ser conhecidos no céu, conhecido dos anjos. Você sabe por que a gente não vê os anjos? Porque a obra deles é servir os santos, não é aparecer. Por isso que nós não os vemos, mas eles estão conosco o tempo todo servindo. Às vezes nós vamos servir e não vamos ser vistos. Glória a Deus por isso, porque a glória é dele e a recompensa ele é quem dá. O Pai que te vê em secreto te recompensará. Paulo está dizendo então, nós passamos por isso, mas revelamos Jesus. Versículo 10 é lindo também, né, irmãos? Todo o texto. Entristecidos, você pode ficar triste. A pior frase que você pode dizer é, crente não pode ficar triste. E a gente ouve muito, né? Não só pode, como em alguns momentos deve. O Brasil está debaixo de uma batalha de corrupção. O estado do Rio de Janeiro, onde estamos, uma batalha de violência. Nós não podemos ficar felizes com essas coisas. Porém, ele não diz que nós não podemos ter a tristeza como a que define a nossa identidade e personalidade. Nós não podemos viver tristes. Por isso ele diz, entristecidos, porém, sempre alegres. Que maravilha! Pobres, você pode passar um momento de escassez, porém enriquecendo a muitos. Você pode estar passando o momento mais difícil da tua vida, mas quando nós estamos crendo na graça especial de Deus, você vai abençoar pessoas mesmo nos seus momentos difíceis. Por quê? Porque você possui tudo. No versículo 10, amado, nós possuímos tudo. Não que nós temos tudo, mas nós servimos aquele que é dono de todas as coisas. E se ele quiser abrir uma porta, se ele quiser fazer algo na tua vida, ele fará hoje. Mas também se ele quiser fazer amanhã ou daqui a algum tempo, ou se ele quiser não fazer, ele é o Senhor, nós somos servos. A graça especial para isso, para desfrutar da graça, testemunhando Jesus em qualquer situação. Em segundo lugar, nós vamos superar a tribulação, confiando na graça de Deus, para superar os limites da nossa vida de comunhão, os limites nos nossos relacionamentos. Paulo fala para essa igreja, versículo 11, ele fala, olha, os nossos corações e os nossos lábios, eles estão abertos para vocês. Versículo 12, ele diz, vocês não têm limite em nós amamos vocês. Paulo está falando dele, da equipe de liderança, só que ele diz, vocês estão limitados nos seus afetos, vocês estão com algumas reservas. Às vezes acontece isso com a gente, querido, a gente fica com reserva com liderança, com pastor, com irmãos. Não acontece não, né? Talvez com os irmãos não, comigo bastante. E aí Paulo diz o seguinte, olha, no versículo número 13, ele fala, como justa retribuição, eu falo como filhos, dilatai-vos também vós, abram o coração de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo, amado? Nós vamos ter momentos onde algumas coisas vão acontecer para nos afastar uns dos outros, mas a graça especial de Deus vai nos capacitar a superar os limites dos nossos relacionamentos. Ou seja, você vai voltar a amar pessoas que você estava reservado com ela, você vai voltar a se aproximar de pessoas que você estava meio distante dela, na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Você vai voltar a confiar em líderes para poder apacentar o teu coração, e não vai ficar cheio de reservas, porque a graça de Deus nos cura. Todo relacionamento, toda aliança, todo relacionamento tem pequenos desgastes, que só são superados com o óleo da unção. O óleo da unção vai renovando os sistemas de funcionamento dos nossos relacionamentos. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos você vai conseguir se reservar com pessoas. Nós temos alguns limites, às vezes necessários. Quando certos tipos de conversa e comunhão começam a contaminar, e Paulo vai falar sobre isso, nós temos que ter alguns limites para lidar com aquela situação, mas não podemos ter reservas no coração. Nosso coração precisa estar aberto, principalmente com homens e mulheres de Deus, principalmente com a liderança que o Senhor coloca sobre nós.
Você se daria muito bem com o apóstolo Paulo? Você ouviria bem o apóstolo Pedro? Você acha que todos amavam a eles? Todos nós, em alguns momentos, teremos crises de relacionamento com os nossos líderes. Amado, você e eu precisamos chegar a uma conclusão, que nós vamos ter uns momentos que nós vamos nos decepcionar com os homens de Deus, vamos descobrir que os homens de Deus têm falhas, mas a graça especial de Deus vai nos fazer superar, amá-los mais e voltar a fluir na comunhão com aqueles que Deus colocou perto da gente. Quando começamos a nos reservar, nos afastar, não fazemos mais a obra, ou fazemos a obra do nosso jeito, sem comunhão, amargos, às vezes no coração, às vezes falando, nós não estamos desfrutando a graça especial. Você e eu superamos as barreiras de comunhão, dilatamos o coração uns pelos outros, por causa da graça especial de Deus. E em último lugar, superamos as tribulações, confiando na graça de Deus, que me fez santuário do Espírito Santo. Eu preciso sempre lembrar que eu sou o santuário de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. A graça de Deus nos fez templo do Espírito. Isso não é algo muito grande, irmãos? Na antiga aliança o Espírito vinha sobre as pessoas. Na nova aliança o Espírito habita em nós. Mas isso não pode ficar no campo doutrinário, intelectual. Isso precisa de ser desfrutado com temor e tremor. Nós precisamos nos alegrar com isso, e ao mesmo tempo nós precisamos perceber que isso é um grande privilégio. Nós somos a habitação do Espírito Santo, por isso nós não temos medo de nada, por isso nós podemos ser usados por Deus, por isso nós devemos nos santificar, porque a graça de Deus não apenas me salvou, mas me fez santuário de Deus. Versículo 16 a 18, ele fala sobre, no 14 ele fala, não se põe em julgo desigual, ou seja, não faça aliança com gente que está nas trevas. Aliança, intimidade que ministra. Nós temos amigos que ainda não são do Senhor, podemos ter algumas amizades que são preciosas, precisamos respeitar a todos, por mais que a pessoa seja ímpia, o respeito é devido à imagem e semelhança de Deus que ainda há naquela pessoa, precisamos respeitar. Agora, aliança, intimidade e troca, precisa ser com aqueles que andam na luz. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, parar e nem ouvir o conselho deles, parar, ouvir e sentar. Fala de uma intimidade que Paulo disse, não se põe em julgo desigual. Aqui não fala só de casamento, também de casamento, mas fala de, às vezes, pessoas que elas recebem mais influências dos ímpios, ou da televisão, da mídia, do que do Senhor e da vida corporativa da igreja de Jesus. Então ele diz, olha, o argumento é o versículo 16 em diante. Ele fala, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Amado, Paulo tem que lembrar isso constantemente à igreja de Corinto, uma igreja que estava numa cidade onde a idolatria estava em todo canto, a imoralidade em todo canto, mas ele diz, vocês são diferentes, vocês são santuário de Deus, vocês não vão fazer o que o mundo faz. Vocês não vão ter a vida imoral, as conversas imorais, as roupas imorais que estão lá fora. Vocês são outro povo, vocês são santuário de Deus. O Espírito Santo habita em vocês. A Bíblia diz que nosso corpo é de Jesus, são membros de Cristo, não podemos usar de qualquer maneira todo o nosso corpo. Será que aquela igreja precisava lembrar disso e a gente não? Santuário de Deus. E aí, santuário de Deus, e ele fala que Deus habita em nós, anda entre nós e é o nosso Pai. Vocês viram isso aí? No próprio versículo 16, ele fala assim, ó, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Versículo 18, serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmão, isso deveria aumentar o temor do nosso coração. O Deus vivente, o Todo-Poderoso, habita em você, anda entre nós, e é o nosso Pai. E não pense apenas como um Pai que dá tudo. Ele não é um Pai paternalista, Ele é um Pai que ama, e quem ama coloca limites, quem ama também dá afeto. Ele nos abraça, Ele nos consola, Ele nos fortalece, mas Ele coloca limites. Ele habita em nós e Ele anda entre nós.
mas hoje em dia o mundo está tão perdido, as igrejas estão tão cheias de falhas, que Jesus não está no meio delas. Querido, leia Apocalipse. Antes de João ver Jesus, ele vê a igreja. Primeira coisa, ele vê a igreja, porque a igreja revela Jesus. E quando João vai falar das 7 igrejas, e olha que algumas delas estavam totalmente perdidas, Jesus fala: eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele anda no meio da igreja, ele anda no nosso meio, ele está em nós, anda entre nós, e isso deve aumentar o nosso temor, amor, e deve nos alegrar, porque a graça de Deus nos fez santuário de Deus. Você não é santuário de Deus porque você se tornou evangélico. Você não é santuário de Deus porque você acredita nessa doutrina. Eu concordo. Não, você é santuário de Deus porque você creu em Jesus, se rendeu a Ele, o Espírito Santo habita em você. Então viva como um santuário de Deus. Viva como alguém que é a habitação do Espírito Santo. Fale, se comporte, reaja, se vista como alguém que é realmente templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Agora nós podemos entristecê-lo, podemos apagá-lo, podemos extingui-lo. O pecado constante faz isso, a dureza de coração faz isso. Você pode estar com a tua mente evangélica e o teu coração ateu. Há pessoas que são cristãos teóricos e ateus práticos. Fiquei muito feliz ontem conversando com uma pessoa em aconselhamento, que ela estava me dizendo sobre uma pessoa da família que cria em Jesus, que já foi evangélico e hoje está seguindo uma outra religião que não crê que Jesus é o Messias. Uma pessoa que caminhou anos crendo que Jesus é o Senhor. E aí eu pude falar de Jesus para essa pessoa que estava decepcionada com a família. E eu falei para ele: Jesus não é um livro, Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa, Ele é o Filho de Deus. Nós o conhecemos porque nós temos andado com Ele. Nós o conhecemos porque Ele fala conosco. Nós o conhecemos porque Ele nos alcançou. Ele nos tirou lá do poço e nos colocou os pés sobre a rocha. Nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa. Ele é real para nós. Uma pessoa que abandona Jesus e deixa de crer, é porque no fundo, ela nunca se relacionou com o Jesus verdadeiro. Às vezes com uma imagem intelectual, uma construção. Que o Senhor Jesus nos abençoe, e lembre sempre que a graça de Deus, ela é suficiente para eu e você suportarmos qualquer situação, manifestando Jesus em qualquer lugar, para a glória dele, para a honra dele, em nome de Jesus. Amém.